Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos e bem-vindas ao Game Educar Podcast. Eu sou o professor Ivani, teu professor online de gamificação na educação. Não vamos se esquecer, a gente não fala aqui de gamificação no geral, nós olhamos como que a gamificação pode se tornar uma excelente, uma extraordinária ferramenta pedagógica. Para você que quer dar aulas melhores, mais dinâmicas e mais leves em todas as matérias, na sua matéria, e fazer com que os teus alunos participem mais, aprendam mais, se engajem nas tuas aulas. É para isso que a gente compartilha conhecimento aqui. Hoje tem convidada num tema maravilhoso, que é a nossa própria língua no português. Como que a gente usa a gamificação em português? Então, se tu é formado em letras, tá? Português, fica comigo hoje, porque a convidada vai compartilhar as experiências dela em sala de aula para o uso da gamificação, tá bem? Então, não sai daí logo depois da nossa vinhetinha, da nossa programação semanal, para você se ligar e consumir o nosso conteúdo sobre gamificação na educação. Eu volto com a professora convidada de hoje, já já. Você quer saber tudo sobre como a gamificação na educação pode transformar suas aulas? Então acompanhe a programação semanal da comunidade Game Educar. Segunda-feira, live locomotiva. Como professores podem usar as redes sociais para decolar suas carreiras usando a gamificação na educação como diferencial. Terça-feira, Game Educar Podcast, com perguntas e respostas sobre o uso correto da gamificação na educação. Todas as suas dúvidas respondidas sem enrolação e com muito bom humor. Afinal, quem disse que aprender não pode ser divertido? Quarta-feira, programa Gamificação Passo a Passo. Só gamificações que não precisam de tecnologia ou internet e que fazem seus alunos aprenderem qualquer conteúdo em qualquer matéria. Para quem achava que só era possível gamificar online, se prepara. Quinta-feira, aulão da comunidade Game Educar. O jeito certo de dar aulas leves e dinâmicas usando a gamificação você acessa aqui. Para que aprender sozinho se você pode fazer isso na primeira comunidade de game educadores do Brasil? Sexta-feira, nesse Game Educar Podcast, tem uma análise detalhada de uma gamificação para ser inserida nas aulas que você já tem planejadas. Cada podcast desse você ganha 1 ano de aprendizagem, porque é informação privilegiada que ninguém está revelando na internet. Não perca! Tudo isso disponível gratuitamente no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e nas plataformas de podcast. Inscreva-se, curta, siga e compartilhe nosso conteúdo. Muito bem, então vamos lá, vamos falar de gamificação em português com a professora Vanessa Pavani. Recebam com alegria, com carinho, com gentileza e pega o caderninho para anotar as dicas, porque não é todo dia que você acha uma game educadora de português. Vamos lá? Oi, prof. Vanessa, tudo bem contigo? Tudo bem, um prazer estar aqui conversando com você a respeito desse tema que me fascina. Maravilha, que bom! E olha só, já começamos bem, porque somos dois fascinados, então, por gamificação na educação. Prof. Vanessa, conta para a galera em qual salas, quais turmas, quais níveis da educação que você trabalha, se é escola particular, pública, enfim, para a gente situar você, a tua formação e as suas especializações, para saber quem está conversando com a gente aqui. Bom, eu sou professora de português há 17 anos, na rede particular. Eu atuo no ensino fundamental 2 e médio, né? Língua portuguesa e redação. E nas séries do ensino médio, eu atuo nas 3 frentes da língua portuguesa: gramática, literatura e redação, né? Já tenho, como falei, 17 anos de experiência. Na rede particular, eu nunca dei aula na rede pública, por falta de oportunidade mesmo, né? Sou uma apaixonada por língua portuguesa, fiz letras na Universidade de São Paulo, e aí já estou trilhando esse caminho há esse tempo já. Muito bacana. Então, aí, ó, fica ligado, se você é do Fundo 2, tá? E você dá aula no ensino médio, é só sacada top. Aliás, a Vanessa tem um Instagram muito legal, que é o Português Criativo, né, Vanessa? Que acho que vocês têm que visitar, porque ela lá também é um espaço que ela compartilha mais cotidianamente as experiências, o que você já fez, onde você já participou, que eu vi, né, Vanessa? Muito legal. Inclusive, nós temos um amigo em comum, que é o Thiago Eugênio, né? Que é fantástico, acho que um dos pioneiros, inclusive,
da gamificação da educação do Brasil. Eu faço questão de lembrar dele sempre, porque ele sempre foi muito gentil comigo, sabe? E a gente troca muita informação também com as ideias que tem o do livro dele, que é maravilhoso. Eu acho que aí tem uma grande sacada. Vocês têm que seguir também o Thiago Eugênio nas redes sociais, porque ele também compartilha generosamente tudo o que ele sabe. Vanessa, vamos começar pelo seguinte. Eu gosto de perguntar, é uma pergunta um pouco retórica, tá? Mas eu acho que é importante para que as pessoas entendam, e as profs e os profs de português entendam isso. Por que que você gamifica as tuas aulas? Por que que você acha que tem benefícios a usar uma metodologia gamificada em sala de aula para educar em português, em redação, do que outras metodologias chamaríamos assim mais clássicas? O que que você percebe quando você começou a experimentar que é diferente e que você decidiu então manter essa metodologia na tua prática pedagógica? Na verdade, a gente sempre tem um grande estigma em cima de português, né? É a nossa língua materna, mas a dificuldade em se aprender língua portuguesa se assemelha à dificuldade de se aprender uma língua estrangeira, né? Então, a gente tem muita dificuldade para despertar esse gosto realmente do aluno. Então, eu acho que a gamificação vem trazer primeiro essa inovação e esse despertar de que, olha, português pode ser legal, né? Não é só um montão de regra com as quais eu tenho que lidar ali, ou que eu tenho que decorar, enfim. Então, a gamificação traz esse motivador. Nossa, que legal, né? Eu vou aprender isso brincando, né? Ou através do lúdico. E eu acho que, na minha prática, a gamificação veio para várias coisas, né? Então, desde uma sala nova, então, eu vou entrar nessa sala pela primeira vez, a gamificação serve como um quebra-gelo, né? Ou eu quero despertar a curiosidade do aluno para a próxima aula, para um próximo conteúdo, a gamificação vem também trazendo esse benefício. Em tempos de ensino remoto, a gamificação me fez trazer o aluno, porque era muito difícil você ter a assiduidade do aluno. Então, o cara entrava na aula, né, motivado por isso. Ele abria a câmera, né, para conseguir interagir. Então, eu só vi benefícios, principalmente nesse momento de pandemia, tal, a gamificação me ajudou muito, né? Além de mostrar realmente para o aluno que tem conteúdos muito pesados, né? Por exemplo, a famigerada aí, oração subordinada da língua portuguesa, né? Que você traz de uma maneira muito mais suave, né, para esse aluno. E fora que eu acho que o outro benefício é para o próprio professor, né? Porque para você gamificar o seu conteúdo, você também tem que estudar, né? Você estuda, você exercita a criatividade, então é um motivador para os dois lados, né? É motivador para o aluno e é motivador para o professor, sem dúvida, que todo mundo sai da sua zona de conforto, né? É muito fácil você sentar, programar a sua aula redondinha, como você fez durante décadas, durante anos, né? Só que hoje a gente tem uma geração diferente, que tem outras necessidades, outras demandas, e a gente precisa se adequar a isso, né? Fantástico. Eu quero realçar umas duas coisas que você disse aqui, para quem está nos ouvindo e vendo, não perca essas ideias, né? Porque aqui a Vanessa deu uma metralhadora de benefícios, né? Se você listar, eu acho que essa lista fica maior ainda. Gente, desde o básico, ó, quebrar gelo. Quebrar gelo, eu uso até dinâmicas de grupo, que às vezes são gamificadas e não são, também concordo super com você, sabe? Sim. Quando você está chegando com uma turma nova, eles não te conhecem, você também não conhece eles. Cara, tem que gamificar. Se você começar a dar, meu nome é isso, meu nome é aquilo, diga seu nome, o que você fez nas férias. Cara, eles estão até... 10 professores de vocês já fizeram isso. Exatamente. Pense algo novo. E a gamificação sugere isso. Segunda coisa, que é uma coisa muito freiriana, que eu curto muito também, que é essa ideia da curiosidade, né? A curiosidade move. Em qualquer conteúdo, hein, professor? Não é só para português. Se você quer que o teu aluno se interesse pelo teu conteúdo de física, matemática e tal, você tem que gerar curiosidade. Porque sem curiosidade não tem busca pelo conhecimento. Isso aqui do ponto de vista conceitual, quanto do ponto de vista prático. Se você não faz esses ganchos que a Vanessa disse, olha, semana que vem nós vamos ver um conteúdo
Eu fiz isso ontem, tá? Mas eu estou muito presente. Eu preparei um gancho poderoso para minha live de quinta-feira que vem. E eu disse para eles assim, ó, só para dar um exemplo nisso que a Vanessa está trazendo, e que talvez ela entenda de outro jeito, diferente, enfim. Você está no celular, Vanessa? Só para saber. Tá aqui pertinho. Não, eu estou no computador. Tá vibrando em cima da mesa e tá dando um barulho. Se você botar ele no... Vou colocar, desculpa. Só para dizer que eu não sei se é um terremoto, eu fiquei assim, Aí eu dei um exemplo ontem de uma gamificação assim, ó, que gera isso. Eu disse para eles assim, olha, quinta-feira que vem, não vejam a live de qualquer jeito, vejam ela sentada. Pode parecer uma bobagem. Eu disse assim, ó, porque se você estiver de pé, com o que eu vou anunciar, porque eu vou anunciar novidades da comunidade Game Educação semana que vem, você vai desmaiar, vai ter gente desmaiando e eu não quero ninguém se machucando. Sim, porque a novidade é, de fato, sim, estrondosa, e a galera no chat pirou daí, né? Começou. Sim. Vejam, eu não disse o que era, eu não falei o tema do que eu vou contar, e a galera no chat, a gente vê pelo chat que a galera pegou a ideia, e eu tenho certeza que eles foram, depois da live, marcar na agenda para não perder minha live da semana que vem. Porque realmente será extraordinário. Então, fazer esses ganchos é poderosíssimo. Agora, uma coisa maravilhosa que todos os professores de todas as matérias precisam entender. Dar uma aula gamificada, a Vanessa disse aqui com todas as letras, e eu concordo em gênero, grau e número, é bom para o professor também. É bom para a professora também. Uma aula gamificada é muito mais gostosa de dar, né, Vanessa? Ela é mais divertida, porque não é só o aluno que vai curtir. Você também vai rir junto, vai sentir a leveza. Por quê? Porque você vai perceber que eles estão aprendendo com a dinâmica que você pensou aqui, ó, abstratamente na tua cabeça. E você conseguiu materializar. Porque a nossa alegria é materializar as coisas. É pensar em fazer. Eu acho isso genial, eu não quero que ninguém perca de vista isso. Vai ser um pouquinho difícil no início? Claro, porque é novo. Depois você cria a mentalidade gamificada. Não é assim com você, Vanessa? Você não consegue nem imaginar uma aula sem gamificação. Diferente. Quando você vai dar uma aula expositiva, você fala, nossa, que coisa mais chata. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer de diferente aqui? Exato. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, uma pergunta para você nesta mesma esteira. Bom, a aula é legal, o professor também curte. E os alunos gostam disso? No início eles estranham ou eles já entram de cabeça? Eu pergunto isso porque muita gente tem ideia, Vanessa, de que uma aula gamificada é baseada na lógica do videogame. O que já é um erro. Quem quiser entender mais disso, me acompanhe nas redes sociais também. Eu falo todo dia que dá para gamificar sem usar a internet, sem nada na tomada. Ou isso é coisa de... Gostam aqueles alunos que estão curtindo também algum jogo, que são viciados em videogame. Como é que é isso para os alunos, para as alunas, quando você traz uma aula gamificada? Acho que todos gostam. Às vezes causa estranhamento. Alguns alunos estão acostumados àquela zona de conforto ali. O cara quer ficar sentado recebendo conteúdo como ele sempre fez, entendeu? Então, quando você traz uma aula gamificada, você tira todo mundo da zona de conforto. O cara é obrigado a se mexer, a interagir. Então, isso às vezes causa desconforto em alguns. Mas isso num primeiro momento, né? Todo mundo é muito resistente a uma coisa nova, né? Então, nesse primeiro momento, você pode até encontrar alguns alunos que reajam dessa forma. Mas, normalmente, a maioria curte muito, né? Claro que tem o cara que é viciado em videogame, que vai adorar a ideia, vai. E ele provavelmente vai ser o primeiro a mergulhar de cabeça na sua ideia, né? E que bom que tem esses, porque te ajudam a motivar o restante da sala, né? Mas, de modo geral, todo mundo gosta, né? Todo mundo se sente muito motivado lá, né? E como você falou, né? A ideia da gamificação não é você atrelar o seu aluno a uma tela, deixá-lo ali, sabe, viciado naquilo. Não. A ideia da gamificação é você usar a estratégia, a mecânica daquele determinado jogo para promover o aprendizado, né? Então, você vai promover ali atividades colaborativas, competitivas, né? Um jogo ali de tabuleiro, e o cara precisa fazer uma estratégia, ele precisa interpretar uma personagem dentro de um determinado contexto, né? Que é o RPG, por exemplo, que eu desenvolvi com salas de 8º ano, depois a gente fala um pouquinho a respeito disso, né?
Mas a ideia é que ele mergulhe naquela interatividade, faça assim uma imersão naquele contexto que você está apresentando. Então, se você observa a gamificação só como um joguinho, você está vendo talvez só a superficialidade, o momento ali da descontração da sala de aula, né? E não todo o mecanismo que tem em torno disso e tudo que ele vai provocar no seu aluno, né? Então, ele vai conseguir ser protagonista ali, né? Ele vai encabeçar uma atividade, ele vai liderar uma atividade, ele vai criar estratégias, depois ele vai analisar por que ele não conseguiu chegar no resultado da outra equipe. Então, tem uma série de coisas que você traz com a gamificação, além, claro, desse engajamento, dessa motivação e tudo mais, né? Então, realmente resumir a gamificação a uma tela ou jogos virtuais é, sem dúvida, um erro bem grave. Massa. Eu sou um defensor da gamificação offline. Eu penso, assim, para você ter uma ideia, eu venho de uma cultura de dinâmicas de grupo, de jogos educativos, e que desembocou na gamificação como um processo evolutivo mesmo da minha compreensão do uso disso. E eu penso já a gamificação offline, assim, é automático. Eu faço elas, às vezes, online, daí fazendo o ajuste, e eu chamo, né, a tradução desse offline para as ferramentas online. Mas eu sempre parto do princípio, Vanessa, também, de pensar ela primeiro assim, como que eu posso fazer num ambiente que não tem tela, que não tem internet? E aí, se eu precisar executar ele numa aula online, eu vou ver quais as ferramentas que fazem essa transposição. Sim. E te pergunto, nessa mesma esteira aqui, você já deu um sinal aqui. Em português, onde você disse muito bem, tem regras, verbos, adjetivos, artigos. Eu me lembro que eu era um aluno médio bom em português, tá? Médio bom. Porque eu lia pouco na minha adolescência. Eu tinha até uma certa ojeriza a leitura. Eu achava cansativo. Hoje, meu Deus, hoje eu tô virado avesso. Hoje, se eu ficar longe de livro, assim, nem no tô. Se eu não tenho livro perto de mim, eu já fico meio... Hoje, a ojeriza é não estar perto de livros, né? Sim. Eu amo a leitura hoje. Eu aprendi a amar a leitura, a gostar da leitura. Desde para estudo, quanto também para o meu entretenimento, né? Me ajuda muito a ser criativo, né? Me ajuda a entender novas histórias, a perceber ganchos. Então, eu gosto muito disso. Eu acho que também a gamificação me ajudou nesse sentido. Te pergunto, para você também iluminar a vida dos professores de português, quais os jogos que você jogava que te foram úteis para a gamificação em português? Quais que você foi atrás e aprender para também usar nas gamificações? E como que você converteu isso em gamificação em sala de aula? Que eu acho que isso é legal para os professores de português, de letras, literatura, de redação, verem como que eles pegam, então, essas regras, esses conteúdos e usam de forma gamificada. Pode dar aí 2, 3, 4, 5 exemplos, como você achar que é melhor para eles visualizarem ou pensarem junto com você o português na gamificação. Quando eu comecei, em 2004, quando você me mandou umas perguntinhas e falou, olha, Vanessa, pensa sobre isso e tal, eu fui buscar aí nessa minha história, nesse meu caminhar, quando que eu já tinha feito isso, né? Porque isso não é um start de agora eu uso a tecnologia para isso, mas isso veio de antes. Então, lá em 2004, eu me lembro de fazer baralho de acentuação, com as regras de acentuação, e eles jogarem buraco, terem que montarem canastras com regras e palavras que exemplificavam aquelas regras. Eu lembro de um jogo de dominó, tudo, sabe, impresso e plastificado ainda, né? Então, um jogo de dominó para orações coordenadas, né, em que eles precisavam fazer ali os encaixes. Teve uma mostra cultural que nós fizemos um cassino. Uau. Todo mundo foi vestido de gala e nós montamos um cassino com uma roleta. No centro da sala tinha uma roleta com palavras de outras origens que foram incorporadas à língua portuguesa. Então, os apostadores entravam na nossa sala, uma roleta que nós fizemos com marcenaria na própria escola, então com as palavras ali, eles apostavam as fichinhas deles naquelas palavras de outra origem que foram incorporadas à língua portuguesa, né? Tinha que acertar a origem dessas palavras, se era africano, se era do inglês, se era do francês, enfim, exatamente. Do Guarani. Aí, ele fazia a aposta ali, né? E a gente rodava a roleta ali. Eu fiz um cara a cara uma vez com eles, um cara a cara humano,
eles tinham que se vestir de personagens do cinema, aí a gente escolheu um tema junto, eles se vestiram de personagem do cinema, e a gente jogava com... Eles eram peças dentro desse game, né? Dentro desse tabuleiro, né? E aí a gente fazia também a brincadeira ali, foi também uma mostra cultural, né? Lembro de um outro que eu desenvolvi para figuras de linguagem, que era o jogo baseado ali naquele imagem e ação, né? Que você tem que ou fazer mímica ou desenhar. Para figuras de linguagem, né? Que é muito difícil deles compreenderem, decorarem aquele monte de nome e tal. Então, se ele pegasse lá, por exemplo, vamos ver se eu me lembro de uma figura de linguagem, onomatopeia, né? Ele tinha que fazer gestos, já, negócio assim, e o grupo dele ou a equipe tinha que dizer, tá falando de onomatopeia, e aí pontuava. Isso, na verdade, a própria cartinha tinha um exemplo de onomatopeia, e aí, pela mímica, pela mímica... Isso é uma onomatopeia. Isso aí. Que bárbaro! Metáfora, então tinha um exemplo de metáfora. Isso aí. Ele é um touro, né? Então, tinha que fazer e o cara tinha que chegar na metáfora. Então, são exemplos aí de games que nem passavam perto de tecnologia, né? É claro que aí, num contexto de pandemia, eu comecei a falar, e agora? Como é que eu vou trazer essa dinâmica para uma aula que ninguém abre nem a câmera, né? Que eu tenho um monte de bolinha ali, que eu não sei nem quem que é. E com turmas novas, né? Então, eu literalmente não os conhecia, né? E aí eu pensei no RPG, né? Pensei no RPG, a minha ideia era fazer com que eles mergulhassem num reino da língua portuguesa, né? Fossem uma personagem dentro desse reino, então todos eles eram guerreiros desse reino de língua portuguesa, e eles tinham diversas aventuras, né? Campanhas, que é como a gente chama no RPG, para desenvolver ali, né? Então, a ideia era que eles primeiro mergulhassem numa história, numa narrativa, que envolvia o próprio conteúdo de português, né? Então, o rei se chamava Concordância, em uma alusão à concordância verbal e nominal. A rainha se chamava Poesia. Por quê? Porque eram todos conteúdos que iam ser aprendidos ao longo do ano, do 8º ano, né? Então, esses personagens disparavam os conteúdos e também já geravam, vamos dizer assim, uma sinalização e uma curiosidade em relação a como assim concordância? O cara já fica pensando o que é isso, até chegar o momento, vamos entender agora concordância verbal, concordância nominal. Esse é o rei, vamos dizer assim, esse é o rei da língua. A poesia é a rainha da língua. Bárbaro. Exatamente, né? E aí esse conteúdo foi gamificado o ano inteiro, né? Fez um RPG para o ano todo. Para o ano todinho, com todos os conteúdos do 8º ano. Então, quando eu ia apresentar um conteúdo novo, eu desenvolvia mais um pedacinho da história, né? Da narrativa. Então, funcionou mais ou menos como uma novela ali, né? Sim, então, você ia inventando os capítulos conforme as necessidades e o interesse da audiência, vamos dizer assim. Exatamente, conforme o público ia me dando retorno. Feedback para vocês, isso aqui deu certo, vamos botar mais disso aqui para frente. Isso mesmo. E aí, dentro desse RPG, ainda atividades pequenas gamificadas. Então, dentro do RPG ainda teve um batalha naval, teve um jogo de trilha, teve um jogo de escape, né? Então, vários elementos de gamificação dentro desse RPG. Fantástico. E esse você colocou numa plataforma ou você trabalhou nas aulas online de uma forma diferente? Assim? Como é que você executou isso? Porque eu vi algumas coisas no teu Instagram, eu vi que alguma coisa você tinha nas plataformas. Esse foi um que você conduziu um pouco a partir da plataforma online? Na verdade, eu iniciei tudo com o Classroom, que foi a ferramenta do professor durante esses 2 anos, né? Então, todo o capítulo ali da narrativa eu postava para eles, então abrimos uma sala RPG da língua portuguesa, e cada tópico ali, eu tinha o tópico da narrativa, o tópico da recompensa, eu tinha o tópico da campanha, então cada tópico ali fazia com que o aluno fosse acompanhando a história e desenvolvendo ali as estratégias e tudo mais. Né? Depois, eu conheci uma outra plataforma chamada Geniali, né,
que permite ali uma interatividade, então ficou um pouco mais dinâmico, né? Plasticamente mais bonito, óbvio que você tem recurso visual ali, né? Que o Classroom não te permite, mas foram essas duas ferramentas que eu utilizei para desenvolver esse RPG. Massa, show de bola. Claro, eu ia te perguntar assim, você joga RPG ou você conhece o RPG? Qual dos dois que é o teu status de jogadora? O meu status é de pesquisadora. Então é o mesmo que o meu, tá tudo bem. Eu também, eu sei o que é um RPG, eu adoro RPG, mas assim, eu nunca joguei RPG. Só que assim, é um jogo que a gente aprende a amar de cara. Assim, e assim, cuidado para quem está nos ouvindo e vendo. Eu digo, não bote no Google depois o que é um RPG, porque se você não tiver tempo de 1 hora ou 2 horas para essa pesquisa, porque é um jogo mais complexo, com tudo extremamente simples. Olha que interessante, né? Ele tem, você vai mergulhar numa história onde você tem autocontrole sobre ela, ao mesmo tempo que ela também tem um autocontrole sobre você. O RPG tem um equilíbrio muito bacana, né? Ao mesmo tempo de interesse total, tudo muito imaginativo, você consegue um final diferente em cada vez que você vai jogar, se você quiser. Então, assim, é maravilhoso. Só que, claro, tem que fazer isso que a Vanessa tem que pesquisar bem primeiro. Eu sempre falo do professor Danube, do projeto Ares dele lá com História e Filosofia, que é um RPG online gratuito que vocês podem usar. Eu não canso de contar os meus amigos e parceiros que adoram RPG também. Mas é isso. O Rafa Jacques, que já deu entrevista para a gente na comunidade 2 vezes, que fez do doutorado dele uma experiência em cima do RPG no ensino médio. Então, assim, tem muita coisa bacana e o RPG é um dos mais versáteis para a educação. E é isso que eu queria dizer, antes de dizer tudo isso, Vanessa. Eu acho também um dos mais versáteis que pode servir para todas as disciplinas, para português, por exemplo, o Vitor, que vai estar no nosso podcast Game do Cara aqui nos próximos dias, também fez um RPG para matemática, o Danúbio fez para história e filosofia. Então, assim, a Vanessa fez para português, vocês podem usar. Ele é muito bom para usar, para gamificar os conteúdos. Veja, a Vanessa fez um de longa, eu chamo de gamificação de longa duração, né? De 2 meses, de semestre inteiro, de ano inteiro. Então, veja, você não vai pensar uma aula. É isso que é a sacada aqui que a Vanessa traz para a gente. Você pode pensar uma gamificação que suporta as tuas aulas todas ao longo do ano e que não te engessa. Você pode ir movimentando. O Vitor comentou a mesma coisa, mas eu fui sacando o que eles mais gostavam e eu ia ajustando os próximos capítulos. Exatamente. Porque você tem essa liberdade enquanto coordenadora do RPG de ir moldando, como você disse, como uma novela. O autor ele tem um fio de história, mas ele vai moldando um personagem que às vezes é não tão principal, quando a galera cola nele, ele dá mais capítulos, dá mais cenas, porque a galera gosta. Então, o RPG e a gamificação da educação tem essa capacidade de ir se ajustando, né, às paixões, aos gostos que os alunos têm dentro da sala de aula, não é? Você tem um mestre do jogo, né? Que no caso aí é o professor, então ele vai entendendo a sala, né? Tem sala que anda um pouco mais rápido, compreende o conteúdo muito rapidamente, que você pode dar mais corda para ele ali, né? Outras salas são um pouco mais resistentes, ou elas andam num outro ritmo, né? Então você tira um pouco o pé ali, né, do acelerador. Então, você, na condição de mestre do jogo, você conduz essa história, né? E aí você tem ali personagens não jogáveis, né? Então, no meu caso, era o rei, a rainha, tinha o sábio das palavras lá, depois chegou um mercador lá no reino também, né? Vendendo uns produtos malucos lá, enfim. E conforme eu ia precisando ali continuar essa narrativa, né, eu ia inserindo o personagem ou tirando essa personagem, né? E eu acho que o mais legal também, e isso é muito importante, e o RPG te possibilita isso, é você trabalhar com um sistema de recompensa, né? Então, ele trouxe uma boa solução para aquele problema, ele pontua, né? O outro não foi tão legal, mas ele pontua também, porque você também não pode desmotivar o seu aluno, né? Então, todo mundo ganhava. Uns ganhavam mais, outros ganhavam um pouco menos, mas eu nunca, desse sistema de recompensa, principalmente para a sala de aula, eu nunca apostei no perder, né? Então, eles sempre ganhavam. Ganhavam de acordo com o quê? Com o esforço, com a dedicação. Eles tinham alguns atributos, né, para
fazerem ali, colocarem em prática mesmo, né? Então, ele era mais persistente, mais curioso e tal. Então, tudo isso também pré-definido com eles no início do ano, enfim, né? Que tipo de recompensa você trabalha? Essa é uma pergunta interessante que as pessoas ficam pensando: o que eu tenho que dar para os alunos? Eu tenho que gastar meu dinheiro, tenho que comprar coisa. Cada vez eu comprar coisa mais cara, porque vai ficando repetido. Como é que você trabalha as recompensas? Que tipo de recompensas você trabalhava? Tem vários tipos. E, eu vou dar uma dica para a galera da comunidade Game Educar. Tem uma aula só sobre recompensa, sobre 5 tipos de recompensa que você pode... 5 tipos e dentro delas várias possibilidades. Então, se vocês não viram essa aula, vão lá ver também, porque ajuda um monte. Vanessa, você usava o que de recompensa? O jogo todo era baseado em mérito, né? Então, você está se desenvolvendo bem, está fazendo, então você vai ganhando com isso. E eles passavam de nível, né? Então, eles começavam ali no nível básico, que gerava uma recompensa básica. Então, por exemplo, a primeira recompensa, que era uma pontuação um pouco mais baixa, eles podiam escolher até 3 atividades para, quando recebeu a nota, poder refazer. Então, por exemplo, fez uma redação, não atingiu aquilo que ele queria, então ele usa o poder dele, daquele nível, de reescrever aquela atividade, né? Aí tinha um outro poder que era um pouquinho para cima já, de pontuação, que era ter um pouco mais de tempo para desenvolver uma determinada atividade. Genial. Então, o prazo era de 3 dias, mas ele tinha esse poder, ele tinha alcançado esse nível no jogo, então ele podia solicitar 2, 3 dias para frente para entregar aquela atividade. Legal. Uma pontuação um pouco mais para cima permitia que ele somasse meio ponto numa das atividades. Um outro era a capa da invisibilidade, ele podia ficar... escolher uma atividade para não fazer. Ele não fazia atividade, não perdia ponto no trimestre com isso, mas ele continuava, ele pontuava no game o quanto ela valia. Então, se aquela atividade dentro do game valia 5 pontos, ele vestiu a capa da invisibilidade, ganhou os 5 pontos do game e não perdeu nada no trimestre dele. Né? E aí ele podia usar isso tipo uma vez só, ele guardava isso em um grande momento especial, uma atividade que ele, sei lá, não gosta, não aprendeu, não entendeu, não está afim de aprender. Vejam, isso é interessante, Vanessa. Na vida, às vezes os professores são iludidos, né? Nós somos muito iludidos, nós achamos que tudo que nós ensinamos é extremamente importante para as pessoas viverem, né? Mas também não é. Tem gente analfabeta que vive 95 anos, 90, 100 anos e vive sem saber aquilo que nós ensinamos, tá? Vamos cair a ficha de uma vez por todas. É muito bom que as pessoas aprendam o que nós sabemos também, mas não é vital. Não é. Aprendam de uma vez por todas. Então, assim, se um aluno não gosta, por exemplo, de conjugar verbos, vou exagerar, tá? É preciso conjugar certos verbos. Não me interpretem mal. Mas vamos dizer que ele vai mais ou menos bem. E ele tem a poção lá, a potência, ou a capa da invisibilidade. E uma das atividades que a Vanessa fosse fazer é isso, é só conjugação de verbos. E ele disse assim, cara, eu sou feliz aqui nessa aula, mas isso me insatisfaz. É uma coisa que eu tenho extremamente dificuldade, é uma coisa que não me apetece. Eu, mais ou menos, quando falo com as pessoas, elas me entendem no passado, no presente e no futuro, então, mais ou menos, as coisas que eu já sei de conjugação de verbo por osmose social já está me dando, né, minimamente a compreensão das coisas. Eu estou exagerando no exemplo, claro. E a pessoa diz, olha, eu vou usar a capa da invisibilidade. Aí um professor mais tradicional diz, imagina não fazer a prova ou não fazer a atividade de conjugação de verbos, é uma coisa fundamental, ele vai ler, não vai saber se está no presente, no passado, no futuro. E daí? E daí tem mais pessoas do que esse teu aluno que não sabe conjugar verbo no mundo. E tem outra, né? O professor dá diversas atividades a respeito do mesmo conteúdo. Então, você vai poder avaliar isso numa redação dele, né, Vanessa? Exatamente. Quando ele responde por extenso uma pergunta, você pode marcar e ajudá-lo a perceber, olha, você conjugou aqui errado, tá tudo bem, mas ó, não é isso que eu estava olhando aqui, mas se você olhar com mais atenção, tem lá o nosso material, tinha aquela atividade, se você quiser revisar, cara, tá tudo bem, ninguém vai ser nota 10 a vida inteira. Vocês sabem disso. Um aluno nota 10, você entra numa paranoia de ter que saber tudo, não é assim. E às vezes você pega um aluno que é um pouco mais tímido, e você tá com um seminário no cara, o cara fica desesperado com aquilo, né? Isso.
Então, então aqui eu vou vestir a capa da invisibilidade e ok, esse conteúdo eu vou ver de outra forma no decorrer do trimestre, né? Então, você dá a possibilidade também dele escolher, arcar com a consequência daquela escolha, né? Que é uma coisa que ele vai levar para a vida dele, né? É um super exercício social, né? Quando fazer escolhas. Você está dando direito, na verdade, não dele não fazer, mas dele fazer uma escolha de não fazer algo. E, como você disse, assumir uma consequência pedagógica em cima disso, né? Sim, e o aluno tem capacidade plena, né? Você disse no 8º ano, de entender isso. Né? E, gente, usa isso no ensino médio. Usa isso no 1º, 2º, 3º ano. E a gente tem agora a possibilidade agora, esse novo ensino médio, né? Esses caminhos, esses itinerários que os alunos vão precisar escolher agora, né? Então, é uma forma de você já ir exercitando lá atrás esse poder de escolha dele, né? Ele entende que para cada escolha dele, ele abre mão de outra coisa, mas ele, num outro momento, ele vai ganhar também. E eu acho que aí a gente volta naquela outra questão, né? Gamificação não é só um videogame. Gamificação é você entender várias estratégias que você vai usar, sei lá, ao longo da sua vida. E outra, né, Vanessa, para fechar nossa prosa aqui, para eu fazer a última pergunta depois. Não é para fazer uma aulinha legal. Então, você tem que usar isso como ferramenta pedagógica. Então, para o aluno, ele poderá não cair numa armadilha, mas passar despercebido a experiência pedagógica ao tempo que ele está aprendendo jogando. Ele não tem obrigação de estar 100% presente, que aquilo é uma atividade pedagógica. Não tem obrigação. Essa obrigação é nossa enquanto educador e educadora. Nós, sim, estamos usando um RPG, uma gamificação com um tabuleiro, um ranking, o que for, do ponto de vista, nós vamos ficar ligados nos 2 elementos que eu chamo que é o pedagógico e o entretenimento. Nós, sim. O aluno não tem essa obrigação. Ele pode ficar curtindo e, ao final, ele, vamos dizer assim, então ele aprendeu. Só que nós temos que fazer essa reflexão para notar se ele aprendeu ou não. Última perguntinha para você, Vanessa. Você tem feito isso há bastante tempo. Você tem notado diferença em notas também? Quer dizer, esse teu esforço em aprender e fazer tem resultado, e eu digo aqui, mais que os outros enxergam, né? Que a família enxerga. A família quer ver o boletim. A escola quer saber se todo mundo foi bem, para ir bem também lá no Enem ou no vestibular. Socialmente, a nota tem um valor muito grande, embora a gente tenha aqui, poderia fazer um podcast só sobre a importância ou não de uma avaliação, mas isso é outra prosa. Só que a sociedade quer ver isso. Como é que você enxerga isso? Você está acompanhando isso? Está aumentando a média da gurizada quando participam de aulas gamificadas de português em relação a aulas tradicionais? As 2 salas de 8º ano nas quais eu desenvolvi esse RPG são nos relatórios de engajamento as mais engajadas. Né? Então, mesmo que seja uma atividade ali escrita, uma lista de exercícios, né? É importante frisar que, apesar de você ter um conteúdo anual gamificado, nada do currículo foi deixado para trás. Eles fizeram provas, eles fizeram trabalhos, eles fizeram lista de exercícios, tiveram aulas expositivas, fizeram pesquisas. Então, a gamificação vem como uma estratégia para agregar e não para substituir nada. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que eles começam a produzir mesmo que não vale para o jogo. E isso é muito bom. Então, você colocou lá uma lista de exercícios que nem está valendo pontuação para o game, mas eles estão fazendo. Por quê? Porque eles já pegaram aquele ritmo e aí vamos fazer, porque isso é legal, porque isso rende frutos para mim, entendeu? E às vezes nem estava valendo nada. E eles, ali por inércia, já estavam fazendo. Então, eram sim as 2 salas mais engajadas do colégio, os 2 8º anos. A gente sabe como essa faixa etária é complicada, questões aí de hormônio, essa questão da sociabilização que vem muito forte, né? Mas eles não deixaram o estudar de lado, né? Então, eu coloco na conta da gamificação, com certeza, aí, esse engajamento e esse fazer desses 8º anos, com certeza. Maravilha. Eu pergunto isso porque, às vezes, o professor aqui que não está acostumado a pensar uma aula dinâmica, eu fico com medo de mudar os resultados da minha turma. E não, você vai mudar sim, mas para melhor. Vai, para melhor, com certeza. Para melhor. Porque o engajamento, ele é uma série de coisas, né? É uma participação ativa, uma presença em aula, é um interesse, é uma curiosidade. E é também um aluno te ajudar a pensar essas aulas, ele te dá feedbacks que te ajudam a pensar aulas melhores depois. Então, só não percam essa oportunidade. Não importa a disciplina que você dá aula.
A gamificação pode sim ajudar a tua aula a ser extraordinária, você ser um professor top de português, de matemática e tudo mais. Vanessa, deu teu recadinho. Eu vou pedir para que você fale para os profs de português, né? Porque você está nesse lugar, assim, se eles que estão pensando assim, será que eu devo gamificar? O que você diria para eles, para nós fechar o nosso Gamificar Podcast? Eu diria para começar aos pouquinhos, né? A gente não precisa começar com uma gamificação anual, a gente pode pensar uma aula. Então, pensa um conteúdo que você acha um pouco mais chato. A gente, como professor, a gente sabe, né, que tem coisa que a gente curte mais e que não desperta tanto interesse ali, de repente, no aluno. Então, pega esse conteúdo, pensa. Tem várias plataformas, como você mesmo disse, o próprio Thiago Eugênio, né, que nós citamos aí, tem várias plataformas aí disponíveis. Você tem Batalha Naval, você tem muita coisa pronta na internet. Então, para você testar, para você sentir aí o gostinho e ser picado aí pelo bichinho da gamificação, faz um teste, né? Começa aos pouquinhos e depois você vai vendo aí as outras possibilidades dentro da sua matéria, né? Eu acho que tem que começar de alguma forma, né? Assim como você vai ter, de repente, o aluno que vai ser um pouco resistente, porque está vindo com uma coisa nova, nós, professores, também somos resistentes, né? A gente fala, poxa, eu tenho uma experiência tão grande na educação, sempre deu tão certo da maneira como eu faço, para que eu vou mudar, né? Você vai mudar primeiro para você mesmo, né? Então, para você se sentir aí vivo e sair dessa zona de conforto. E depois, claro, como o nosso objetivo maior é sempre o nosso aluno, para que eles também estejam tão motivados quanto você. Então, o recadinho comece de alguma forma, nem que seja uma experiência bem pequenininha, depois você vai evoluindo aí. Maravilhoso. E, vou reforçar para vocês acompanhar o Português Criativo no Instagram, que você vai achar a Vanessa. Assim, eu digo sempre, sabe, Vanessa, comece devagar e pequeno, de uma forma simples, mas comece. E se você tem dificuldade em começar, fazer esse exato movimento, peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda para a Vanessa, se você é professor de português, de letras, de literatura, de sei lá do quê. Peça ajuda. Peça ajuda para mim, quando a gente compartilha esse conteúdo, não é só para vocês verem esse vídeo. Está sempre aqui na descrição do nosso podcast, dessas lives, os meus contatos, todas as redes sociais, vai lá no inbox. Ivânio, eu curti, mas ficou com essa dúvida. Pergunta, é um prazer poder ajudar você a gamificar, porque todos esses conteúdos que a gente faz têm um objetivo só, transformar a educação através de aulas gamificadas. Então, fica ligado, fica acompanhando a gente, tá bem? Obrigado, Vanessa, por hoje. A gente se vê, podemos combinar para falar outro dia só sobre um outro tema. Fique à vontade para propor também temas para o nosso Gamificar Podcast. Vocês que nos ouviram, que ficaram aqui com a gente, muito obrigado. E compartilhe esse conteúdo nosso, tá bem? E para você não esquecer, eu vou fechar aqui nosso encontro com a programação semanal, que você pode organizar a sua semana, seja para ver ao vivo ou rever, porque ficam disponíveis todos esses conteúdos para você rever a hora que você quiser, a hora que você puder, tá bem? Sejam sempre bem-vindos e bem-vindas ao Game Educar Podcast. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Você quer saber tudo sobre como a gamificação na educação pode transformar suas aulas? Então acompanhe a programação semanal da comunidade Game Educar. Segunda-feira, live locomotiva. Como professores podem usar as redes sociais para decolar suas carreiras usando a gamificação na educação como diferencial. Terça-feira, Game Educar Podcast, com perguntas e respostas sobre o uso correto da gamificação na educação. Todas as suas dúvidas respondidas sem enrolação e com muito bom humor. Afinal, quem disse que aprender não pode ser divertido? Quarta-feira, programa Gamificação Passo a Passo. Só gamificações que não precisam de tecnologia ou internet e que fazem seus alunos aprenderem qualquer conteúdo em qualquer matéria. Para quem achava que só era possível gamificar online, se prepara. Quinta-feira, aulão da comunidade Game Educar. O jeito certo de dar aulas leves e dinâmicas usando a gamificação você acessa aqui. Para que aprender sozinho se você pode fazer isso na primeira comunidade de game educadores do Brasil? Sexta-feira, nesse Game Educar Podcast, tem uma análise detalhada de uma gamificação para ser inserida nas aulas que você já tem planejadas. Cada podcast desse você ganha 1 ano de aprendizagem, porque é informação privilegiada que ninguém está revelando na internet. Não perca! Tudo isso disponível gratuitamente no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e nas plataformas de podcast. Inscreva-se, curta, siga e compartilhe nosso conteúdo.